Se o esposo está aqui, a primeira atitude não é o vazio, é a alegria do encontro. Mas quando o esposo for tirado, então o jejum terá sentido. Não como exibição de virtude, mas como saudade, como desejo, como fome de Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira da segunda semana do tempo comum, a palavra de Deus nos toca hoje com um ponto delicado da nossa vida espiritual. A diferença entre fazer coisas para Deus e estar com Deus. Veja, a religião pode virar facilmente performance e a fé pode se reduzir a um conjunto de práticas que até levam o nome de Deus, mas já não nascem de um coração que escuta. Na primeira leitura, Saul tenta justificar-se diante de Samuel. Ele poupou aquilo que parecia melhor, guardou rebanhos e bens e então apresenta uma explicação religiosa. Seria para oferecerem sacrifício, mas Samuel corta o auto-engano com uma frase que atravessa os séculos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Acaso o Senhor se compraz tanto em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. No hebraico, obedecer, escutar, vem do verbo chamar. Lembramos sempre a frase Shema Israel, escuta Israel. E chamar significa ouvir de verdade, ouvir de modo que a vida se inclina e se move. E sacrifício remete ao ato cultual real, mas que pode virar máscara quando não nasce da escuta. E Samuel ainda aperta mais. Rebeldia é como o pecado de adivinhação, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Veja que rejeitar aqui não é distração inocente, é recusa. É escolher o próprio caminho enquanto se mantém um verniz sagrado. Meus irmãos e minhas irmãs, o drama não é que Saul tenha sido imperfeito. O drama é que Saul tenta compensar a desobediência com um gesto religioso, como se fosse possível pagar a consciência com um rito, enquanto o coração não muda. E então a palavra nos obriga a perguntar, com simplicidade, mas também com coragem: eu obedeço ao Senhor ou apenas o cultuo do meu jeito? Eu escuto a palavra para ser conduzido ou escuto para selecionar o que confirma meus planos? O Evangelho dá um passo adiante e mostra que isso não acontece só com os religiosos oficiais. Acontece também com os corações que são sinceros. Diz o texto de São Marcos no capítulo 2, versículo 18, perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuam, enquanto outros jejuam. E Jesus responde com uma imagem nupcial. Podem os convidados do casamento jejuar enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que o esposo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. São Marcos capítulo 2, versículos do 19 ao 20. Em grego, jejuar é nesteuein, abster-se de alimento, sim, mas com sentido espiritual, e esposo é nemphios, o noivo, o esposo esperado. Jesus está dizendo, a fé não começa pelo esforço ascético, começa por uma presença. Se o esposo está aqui, a primeira atitude não é o vazio, é a alegria do encontro, mas quando o esposo for tirado, então o jejum terá sentido, não como exibição de virtude, mas como saudade, como desejo, como fome de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós nos fixamos na forma, seja a forma da lei, seja a forma da austeridade, e nós perdemos o centro. O centro é o motivo verdadeiro, não é a performance religiosa, mas o rosto daquele por quem vale a pena.
Jesus não veio apenas acrescentar uma prática nova. Ele é a novidade em pessoa. E se eu jejuo sem o esposo, eu corro o risco de jejuar para mim mesmo. Se eu rezo sem o esposo, eu posso transformar a oração em autocontrole, em dever, em tentativa de merecer. Se eu sacrifico sem obedecer, eu posso usar Deus para me justificar. Por isso, Jesus conclui com duas pequenas parábolas duríssimas. Ele vai dizer: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. São Marcos capítulo 2, versículos 21 e 22. Em grego, o novo aqui aparece de dois modos. O pano, no grego, é agnafou, novo, não amaciado. E a ideia é de que ele puxa e rasga. O vinho novo é oinos neos, vinho recente em fermentação, e odres são ascoi, que são os recipientes de couro. Jesus diz que o vinho novo deve ir para os odres novos. E aqui novo, no grego, é kainos. Não é neos, é kainos. E kainos não apenas recente, mas renovado na qualidade, transformado, que não perece. O ponto é claro, não se coloca Cristo como um remendo na vida antiga. Não dá para encaixar Jesus como um acessório num coração que continua funcionando por medo, por controle, por aparência. O Evangelho pede algo mais profundo. O Evangelho hoje pede um coração novo, refeito por dentro. Então as duas leituras se iluminam mutuamente. Saul, no primeiro livro de Samuel, quer oferecer sacrifícios, mas não quer obedecer. Os discípulos de João querem jejuar, mas ainda não perceberam o esposo. Num caso e noutro, há o risco de uma fé onde o centro não é Deus, mas a minha maneira de ser religioso. E o Senhor hoje nos chama a uma conversão muito concreta. É passar do fazer para Deus ao viver com Deus. Cuidado para nós não cuidarmos das coisas de Deus, estarmos acostumados a isso e acabar esquecendo de Deus, de viver com Ele. Quer dizer, passar da compensação ao amor, passar da aparência à obediência, é passar do rito sem escuta ao rito como resposta. Se isso é verdade, então nós compreendemos o Evangelho de hoje, o jejum, o exercício espiritual, a ascese, as práticas, a disciplina, tudo isso só é cristão quando nasce do encontro com a pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Caso contrário, vira só técnica de aprimoramento, vira moeda de troca, vira roupa velha com remendo, e o resultado é um rasgo maior. E para que a tradição mais antiga confirme esse ponto com uma voz literal e sólida, escutemos Santo Agostinho descrevendo o coração humano diante de Deus, com aquela célebre frase do livro das Confissões, do primeiro livro: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Esse inquieto explica muito. Nós jejuamos, nós buscamos, nós nos disciplinamos, mas se o motivo verdadeiro não é o esposo, o coração continua inquieto do mesmo jeito, apenas mais cansado e às vezes mais orgulhoso. Quando o motivo é Cristo, até o jejum muda de natureza. Deixa de ser vitrine e vira linguagem de amor. Deixa de ser cobrança e vira desejo. Deixa de ser controle e vira espera. Então hoje, talvez a pergunta mais sincera não seja eu cumpro, mas a pergunta poderia ser por quem eu faço ou o que faço. Quando eu digo sim a Deus, é porque eu escutei e confio nele? Ou porque estou tentando administrar a minha imagem religiosa? Quando eu renuncio a algo, é para abrir espaço para o esposo ou para provar que eu sou forte? Quando eu ofereço um sacrifício, é amor obediente
ou é tentativa de compensar uma desobediência que eu não quero abandonar? Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor hoje, nessa liturgia, uma graça simples e imensa. Odres novos, um coração novo, renovado, capaz de conter o vinho novo sem romper, um coração que não usa Deus para se justificar, mas se deixa conduzir por Ele. Porque no fim, a verdadeira novidade da fé não é um método. A verdadeira novidade é Jesus, o esposo. E quando Ele está no centro, a obediência deixa de ser peso e vira caminho. E até o jejum, quando chega a hora, deixa de ser tristeza estéril e vira saudade fecunda, capaz de fazer com que o nosso coração grite: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Uma santa e abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.